Bom dia a todos. Hoje é a aula número 4. O que nós vimos na aula passada? Controller. Então eu pedi que vocês prestem atenção aqui, tá? E depois a gente vai continuando aí o entendimento. Então na aula passada nós fizemos o quê? Usuário controller. Pessoal, uma coisa muito importante para vocês saberem, é entenderem como que as coisas funcionam. Não fiquem muito presos só no código, no que eu estou digitando, assim, só copiar o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque na hora que você estiver sozinho lá, você vai ter que ter uma noção, mesmo que às vezes você não digitou uma linha, mas se você tem a noção de como a coisa funciona e para que ela serve, então você consegue fluir no código. Então, é muito importante que vocês entendam mesmo o que está acontecendo, para que serve cada coisa, entenda mesmo. Tá? Se vocês têm esse entendimento, o código, a parte de sintaxe, a parte de comando, a gente vai pegando ele com a necessidade. Agora, o entendimento, como as coisas funcionam, para que serve cada parte do sistema, esse é o mais difícil. Tá? Na hora que você estiver programando, o que vai te salvar é você entender para que serve cada coisa. É isso que vai salvar. Entendeu? Para que serve esse controller aqui? Ó? Por que eu preciso ter ele aqui no meu projeto? O que ele vai fazer aqui dentro do meu projeto? Se eu não tiver ele, o que vai mudar? Então, esse entendimento vai te salvar na hora que você estiver programando. Não existe um curso que ensina a resolver todos os problemas que nós vamos encontrar no dia a dia. O que vai nos ajudar a resolver todos os problemas que a gente vai encontrar no dia a dia é saber para que serve cada coisa. Isso sim vai nos salvar. Agora, todo dia vocês vão ver exceções, exceptions, tudo diferente, todos os dias. A lógica, o raciocínio lógico é o que vai salvar. A lógica que a gente fala não é o algoritmo em si. Eu falo a lógica, saber investigar o erro, saber correr atrás dele. Como? Por dedução. Por lógica é por aqui. Por lógica é por ali. E a lógica a gente desenvolve por si mesmo. Um instrutor não consegue transmitir a lógica. O que ele consegue transmitir é para que servem as coisas. E a lógica cada um vai desenvolvendo por si. Tá? Então procura entender mesmo para que servem as coisas. Então, por falar em saber para que servem as coisas, para que serve o controller? Se eu for fazer uma aplicação desktop, eu vou precisar desse usuário controller como um servlet. O que é um servlet? Isso. O servlet, ele é o nosso objeto especial, né? Objeto especial para receber dois objetos especiais, um que se chama HTTP Servlet Request e um que se chama HTTP Servlet Response. Quem que monta esse HTTP Servlet Request para nós e esse HTTP Servlet Response? Quem que escreve isso aí para nós? Vamos recapitular aqui, tá? Então vou abrir aqui. Recapitulando, o que é um servlet? Um servlet é um objeto Java, tá? Programado para receber dois outros objetos que vão ser gerados e montados pelo Tomcat. Toda requisição HTTP, ela chega até o nosso servidor Tomcat e esses dados desse HTTP têm que, de algum momento, ser inseridos dentro do nosso servlet. Porque dentro do nosso servlet nós vamos capturar o que está vindo na tela. Vamos supor, o usuário preencheu o formulário de cadastro. Ele manda esses dados para um servlet e do servlet a gente decide o que vai fazer com ele, daí para frente. Então ele é o controller, ele é o controlador de requisições. E toda vez que a gente quiser dar uma resposta para o browser, a gente coloca dentro desse objeto Java a resposta e entrega para o browser. Entendeu? Então o servlet ele vai processar a requisição e a resposta do browser. Quem instancia o servlet e esses dois objetos, quem que é? O Tomcat. Então eu faço a pergunta para vocês, para que serve o Tomcat? Se eu tiro o Tomcat do projeto, o que acontece? Não tem como acessar via browser. Não tem como acessar via web. Então, aí é a importância. Você fala, não, eu vou fazer um programa que vai ser web, eu vou ter que ter um servidor web que vai fazer esse papel.
de interpretar as requisições HTTP para a linguagem de programação que eu estou usando. Se eu estou usando PHP, eu tenho que ter alguém aqui que vai pegar os HTTPs do browser e transformar em PHP para mim. Se eu tenho aqui um .NET, eu tenho que ter alguém que vai pegar essas requisições do browser e criar e colocar dentro do objeto do .NET, independente da linguagem. O princípio é o mesmo. Se eu tenho Java, se eu tenho uma aplicação em Java, eu tenho que ter alguém que vai pegar essas requisições do browser e transformar essas requisições em objeto Java, para que eu possa capturar o que está vindo da tela. No caso aqui do Java, então usando Tomcat, pode ser JBoss, Glassfish, também do próprio Java. Tá? Aí vamos supor se fosse Microsoft, seria IIS, Internet Information Service, cumprir com esse papel aqui. Se fosse o PHP, Apache, só Apache do PHP. Tem. Isso aí. Se fosse CodeFusion, o próprio servidor também chama CodeFusion. Entendeu? Então, o conceito é o mesmo. Tá? Só que como nós estamos trabalhando com Java, então vamos ter que ter alguém que vai converter essas requisições em objeto Java para a gente capturar. Então, quando a gente fala servlet, nós vamos criar um objeto da classe que estende esse HTTP Servlet Request. Nós fizemos isso no ano passado, nós só criamos ele, mas nós não testamos. Certo? Esse servlet vai ser acessado via browser. Então, ele tem que ter aqui um nome para ele ser acessado. Um nome público. Do browser, a gente coloca um nome pequeno, um pequeno nome, um apelido, e internamente ele já sabe qual é o servlet e sua estrutura completa desse pacote. Se nós observarmos aqui, ó, nós falamos, o servlet vai se chamar usuário controller. Nós explicamos o que é MVC. Por isso fala controller. Por que controller? Vocês lembram disso? MVC. É o model view control. Entendeu? O que é o controller? Exatamente. Nesse caso, na nossa aplicação web vai ser o nosso servlet. Então, as requisições vão para a tela, batem no controller. O controller recebe a requisição e leva para os nossos objetos internos do sistema. Certo? Então, o nosso controller é o nosso servlet. Então, para a gente já começar a fazer os nossos objetos usando o conceito de MVC, vamos criar uma classe chamada usuário controller. Já é o nosso servlet. Tá? O controller é do MVC, esse controller aqui. Já é da estrutura do software. Tá? Nada impede de a gente chamar isso aqui de usuário servlet. Não tem problema nenhum. Tá? Então, um controller, ele estende o HTTP servlet. Por padrão, ele já vai ter o do GET e o do POST. Tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um teste. Dentro do GET, nós vamos colocar aqui CISO, contra o espaço, chamando pelo método GET. E no POST, vamos fazer a mesma coisa. CISO, contra o espaço, chamando pelo método POST. Então, olha só. Método, chamando o método GET. Ó. Chamando o método POST. Ali. Duas formas. Façam isso. Então, continuando, pessoal. Nós colocamos aqui o seguinte, ó, método GET e método POST. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo, nós vamos fazer uma requisição do browser. Do browser, nós vamos fazer uma requisição para o servlet. Nós vamos pedir para esse servlet. Certo? Só que, na verdade, o desenho vai estar assim, né? Deixa eu fazer um outro desenho aqui rapidamente. Porque, a partir de agora, nós temos aqui o browser. Certo? Aqui, nós temos aqui o browser, o navegador. E ele pede para o nosso usuário servlet. Então, vamos fazer aqui. Aqui. Usuário controller. Vai chamar usuário controller. Pronto, tá lá. Usuário controller. O que esse usuário controller vai fazer? Esse usuário controller vai receber a requisição do navegador e processar essa requisição. Existem duas formas de fazer essa requisição. Uma pelo método GET e outra pelo método POST. Nesse momento, nós vamos fazer pelo método GET. Quando nós fazemos uma requisição pelo método GET, do cliente para o usuário controller, ele vai processar lá de cá um método chamado doGET. Olha só, doGET.
do get. Pronto. E sempre vai esperar um request e um response. Tá aí. Vou até aumentar o tamanho do meu servlet, fazer ficar um servletão. Fica mais fácil a gente visualizar aqui. Esse é um servletão. Tá? Esse aqui é o nome dele. Vou fazer assim. Pronto, tá lá. Beleza. Agora, o que vem a ser esse tal de get? O que quer dizer a palavra get em inglês, pessoal? A tradução dele. É capturar, pegar, receber, né? Exatamente isso. Então, quando eu falo, bom, do navegador ele fala um get para o servidor, ele está dizendo, me traga, ele está pedindo, me traga uma página, me traga um arquivo, me traga um PDF, uma música, me traga uma tela. Então, o get, na verdade, está pedindo para o servidor entregar para ele algo. Get, ele está pedindo para entregar algo como tela. Isso é o get. Por exemplo, nós estamos navegando um site aqui. Deixa eu abrir aqui o navegador. Deixa eu abrir um site aqui. Vamos ver esse como primeiro site. Deixa eu ver. De repente veio esse. Olha só. Nós estamos aqui. Quando nós digitamos esse domínio, o que aconteceu? Nós fizemos uma requisição para o servidor. Pelo método get. Pedimos algo, uma página para o servidor. Pedimos pelo método get. Por exemplo, clicamos aqui em cursos, programação. O que nós fizemos agora nesse momento? Fizemos uma requisição pelo método get. Pedimos para o servidor carregar para nós uma página. O servidor carregou. Vou clicar aqui. É o curso que nós estamos fazendo. Java Web Fundamentos. Cliquei. O que ele fez? Requisição pelo método get. O servidor pediu para o servidor entregou para ele. Certo? Então, esse é o método get. Aí você vem aqui e fala, cadastro. Quero me cadastrar. Aí você vai preencher todos esses dados e no final vai mandar cadastrar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição de novo para o servidor. Só que dessa vez ele vai postar algo. Como ele vai postar algo, ou seja, ele vai transferir dados em massa para o servidor, então qual é o método? Post, não é o método get. Ele vai postar algo, ele vai enviar uma massa de dados para o servidor. Então é o método post. Tá? Não quer dizer que quando você chama pelo método get, você não pode passar informações para o servidor. Por exemplo, vocês estão percebendo aqui ó, na barra de endereço, ó, quando a gente clica aqui, ó, cursos, por exemplo, cursos de programação, ele passa uma variável p igual curso de programação. Tá vendo isso aqui? Ó? Isso aqui se chama carry string. O que é uma carry string, pessoal? É um conjunto de chaves e valores, chave, valor, chave, valor, chave, valor, que pode ser acessado lá para o servidor. Ele pode recuperar essa chave, esse valor. Por exemplo, tá aqui, ó, p igual curso de programação. O servidor vai, em algum momento vai capturar esse p igual, ele vai capturar esse valor, ó, curso de programação, e vai decidir o que vai entregar para o cliente. Por exemplo, se eu clicar aqui em cadastros, ó, p igual frm cadastro. Ou seja, ele está pedindo para o servidor, né, falando que o P agora é FRM cadastro. Servidor, o P é isso aqui. Aí o servidor vai decidir como que ele vai entregar isso aqui. Então, só, instrutores. P igual instrutores. Tá? Depoimentos. P igual depoimentos. Tá vendo? Início. P igual início. Então, isso aqui se chama o quê? Carry string. Nós estamos fazendo uma solicitação para uma página. Ao mesmo tempo, estamos passando algumas informações para o servidor para que ele possa carregar essa página para nós. É diferente do post. O post, ele não passa os dados aqui em cima. Conforme nós vamos digitando aqui, depois vamos fazer um cadastro, ele não vai passar os dados do cadastro aqui em cima. Ele não mostra na barra de endereço, na URL. Ele passa escondido. Então, eu vou sugerir que vocês abram uma página. Se vocês quiserem abrir o da Hightech, não tem problema. Tá? Clique com o direito. Quem não tem internet, só acompanha aqui que vai entender o que eu estou falando. Olha só, clique com o direito. No Chrome, pessoal, tem uma ferramenta aqui que é o inspetor de inspecionar elemento. Tá vendo isso aqui, ó? No Firefox também tem, alguns outros tem. Olha só, clicou, no meu caso, olha só. Só acompanha lá então. Quem não tem, acompanha. Esse inspecionar, ele nos permite visualizar, é uma ferramenta que nos permite visualizar o que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, research. Olha só, eu vou fazer uma requisição, network. Network são as minhas requisições. Vou clicar aqui em cursos, ó, cursos de programação. Olha só o que aconteceu quando eu cliquei em curso de programação.
Olha só, o tanto de requisição que foram feitas pelo método, ó, método get, tá vendo? Por exemplo, eu cliquei naquele link, ele fez essa requisição. Só que dentro dessa requisição, olha só, o que ele fez? Ele fez a requisição, certo? Tá aqui o header da requisição. O que é o header? É o cabeçalho HTTP. Ah, lembra do cabeçalho HTTP que eu expliquei para vocês? Olha só os dados da requisição. Olha o tanto de informação que foi para o servidor. Ó, a URL, o método que é get, o status 200, quer dizer, o servidor entregou ok, quer dizer que deu certo a requisição. Olha só os dados do meu browser. Olha só, ele aceita HTML, ele aceita application XHTML, ele aceita um monte de coisa. Tá? Olha só os tipos de codificação que esse browser aceita. Entendeu? Olha só o tipo de encode que ele aceita, olha o tipo de linguagens que ele aceita, as conexões, cookies, host, que é o endereço do da página, referência, o endereço completo da requisição. Ele é baseado em que esse servidor? É Chrome, Mozilla, Carry String, ou seja, são os parâmetros, ó, P, dois pontos, curso de programação, Carry String. Presta atenção. Como resposta, ele entregou isso aqui, ó, response. O servidor entregou isso aqui, ó. Cache control, não tem controle de cache, conexão fechada. O que o servidor entregou? Uma página HTML, a data do processamento, tá? O servidor que processou essa requisição, qual foi? Um Apache baseado em linguagem PHP, não foi um Tomcat, tá? Powered by PHP, a versão do PHP do Apache que processou o PHP. Então, nesse caso, pessoal, olha lá, cabeçalho de requisição e o cabeçalho de resposta, nós podemos ver. Aqui nós podemos visualizar a resposta. O que o servidor me entregou? Ele me entregou esse conteúdo aqui, ó, HTML. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó? Esse aqui é a linguagem HTML que foi entregue para o browser. O browser pegou esse HTML todinho e transformou nesse visual aqui para nós. Ó, esse visual aqui, ó. Todo esse visual que nós estamos vendo, a programação visual dele é esse HTML aqui, ó. Esse conjunto de tags, ó, esse não é de menor, maior, são tags. Tá? Esse conjunto de comandos, chamado hipertexto, HTML, tá? É o que fez com que esse visual se aparecesse aqui. Entendeu? Então nós pedimos para o servidor, ó, o header, fizemos uma requisição para ele, fizemos um request para ele, ele devolveu para nós um response com um conteúdo lá, response. Olha só o conteúdo. Esse aqui é o body do response, é o corpo do response. Com tudo isso aqui, no caso foi um HTML. E dentro desse HTML, ele tem um monte de coisa. Por exemplo, ele fala, ó, carregue também uma imagem. Tá vendo aqui, ó, admin, arquivos, 191.png. Então quer dizer que toda vez que ele pede uma imagem, o servidor faz mais uma requisição. Cadê? Olha só. Ele pediu uma imagem, o servidor carregou uma imagem. Pediu outra imagem, o servidor carregou outra imagem. Porque perceba que a página é cheia de imagens, tá vendo? Cheia de imagens. Então, o primeiro get carregou HTML. Só que dentro do HTML está falando, me traga mais uma fotinha, me traga mais isso, me traga mais aquilo. Então, ele foi preenchendo a página. Então, uma requisição para uma página gera novas requisições get para o servidor, pedindo outros conteúdos. Cada imagenzinha dessa que aparece no meu site é uma requisição get. Ele pede. Agora, o HTML, ele está aqui. Olha só, ele está aqui. Ele está ali. Só que dentro dele está falando, eu vou precisar de um arquivo CSS. Então ele baixa o arquivo CSS, tá vendo? Faz outro get CSS. Vou precisar de outro arquivo CSS. Ele baixa outro arquivo CSS. Vou precisar de uma imagem. Lá embaixo ele fala, vou precisar de uma imagem. Cadê a imagem? Vou precisar de uma imagem. Então em algum lugar aqui, eu não estou vendo aqui, ele baixou essa imagem. Tá? E assim vai. Entenderam? Ok? Então, assim sucessivamente. Beleza. Então, isso é método get. Então, beleza. O que nós vamos fazer agora? O nosso projeto já está aqui, ó, ele já processa o método get. Quer dizer que qualquer requisição que chegar para esse servlet, ele já vai executar esse método get. Como que a gente faz para testar isso aqui? Primeira coisa que nós vamos fazer. Start no Tomcat. Temos que ligar o Tomcat. Publicar o projeto. Olha só, vamos dar um start nele. Tomcat. Quer dizer que agora o servidor está acionado e o projeto está publicado. Beleza. Olha só, pessoal, aqui. Esse Web Servlet, o que ele quer dizer? A configuração dele, a configuração do server. Como que esse servlet vai ser chamado lá pelo browser? A gente chama esse comando aqui em cima de nome público.
Nome público é o nome de acesso, é a chave que o cara vai digitar no browser, que o usuário vai digitar no browser para poder invocar esse server. Já pensou, se não tivesse esse web server com essa configuração, nós temos que digitar no browser bl.com.hightechcurso.controller.usuário-controller. E fica muito esquisito a chamada lá no browser. Além de mostrar toda a estrutura interna da nossa classe. Então a gente chama apenas esse comandinho. O Tomcat, na hora que ele recebe esse usuário controller, ele já sabe quem que é o servlet que está anotado com ele. E vai lá e instancia para nós. Então vamos lá no browser, vamos digitar localhost, porque é o endereço do nosso browser. Localhost 2.8080, que é a porta onde o Tomcat está configurado. E aqui CJWeb3 barra usucontroller. Opa, eu já estou ficando um pouco louco. Tanto CJWeb.do 3 foi o do Flex, cujo Flex é o CJWeb3. CJWeb1 barra usucontroller. Enter. Legal, né? Alguma coisa está errada. Pessoal, primeira coisa para vocês entenderem. Quando você faz uma requisição para o servidor, não, terminal, mas mesmo assim ele não podia dar o 404. Ele não podia dar o 404 na tela. Tá. Então, beleza, eu estou certo. Pessoal, quando nós vemos essa mensagem, HTTP status 404, ela quer dizer o seguinte: só tem duas alternativas para esse problema. Primeiro, ele não encontrou o que eu estou pedindo. Não achei. Certo? Não encontrou. Quando que ele não encontra? Quando o nome está errado. Por exemplo, vamos verificar aqui. usucontroller.do. Tá certo? usucontroller.do. Vamos ver como que eu estou chamando lá. usucontroller.do. Então vamos colocar. E enter. Pronto. O nome está certo? Está certo, ele não está achando. Então qual que é a segunda alternativa? Na hora de subir o Tomcat, ele pode ter dado erro. Ele pode ter dado problema. Tipo assim, ele subiu com problema o Tomcat. Mas nesse caso, o Tomcat, ele deu o start e ele funcionou certinho. Quando essa mensagem aqui é entregue dessa forma, ó, server startup tal, certinho, sem lançar nenhuma exception, se a gente não vê a palavra exception, quer dizer que ele subiu com êxito. Tá? Aqui é o contrário, pessoal. Quando tiver tudo vermelho, está tudo certo. Tá? É porque se ficasse azul, tudo certo, ia facilitar muito para a gente. Então a gente ia perder o senso do raciocínio. Ia facilitar muito. Então, para não facilitar tanto assim, vermelho está tudo certo. Tá? Azul está errado. Quando tiver azul aqui, está errado. Tá? Vai ficar muito fácil. Beleza? O pessoal pensaram bem nisso. Beleza, então quer dizer que eu coloquei o usucontroller.do e não deu certo. Então vamos verificar o seguinte, vamos verificar como está a configuração aqui. Às vezes nós ligamos o Tomcat, mas não tem o projeto dentro dele. Por exemplo, olha só, o meu Tomcat está started, mas qual é o CJWeb que está dentro dele? Então realmente o Tomcat está falando, ó, você fez uma requisição para mim, Tomcat, isso aqui quer dizer Tomcat, isso aqui ó, Tomcat. Beleza, mas você pediu um projeto que não existe. CJWeb não existe, não conhece esse projeto. Então, olha só o meu. O CJWeb3, que é o outro curso. Então, eu vou criar uma nova instância aqui de controle. Eu vou dar um stop nesse carinha aqui, apesar que o CJWeb3 eu já encerrei. Então, eu vou deletar ele daqui. E vou arrastar o CJWeb1. Pronto. E agora, opa, calma aí. Ok. Olha só quando dá erro, pessoal, tá vendo? Azulzinho, ó. Não fica azulzinho essas mensagens de exception, quer dizer que deu problema, tá? Mas agora vai dar certo, porque na verdade ele estava rodando quando eu fiz o... Vamos de novo. Start. Console, ó, não deu erro nenhum. Mas eu queria mostrar para vocês. Nenhuma exception. Então quer dizer que se eu voltar no browser agora, ele vai achar, não pode dar o 404. Mas nós programamos alguma coisa para ir devolver para o browser? Não. Mas olha só, mas nós mandamos imprimir aquela coisa, chamando o método get. Aonde vai ser essa impressão? No próprio servidor. Olha só, lá no próprio servidor. Nós não devolvemos nada para o browser. Se a gente devolver algo para o browser, aí nós temos que
colocar essa mensagem dentro do response. Ó. Então, pessoal, quem está tendo esse erro de porta, tá? Ao dar o start no Tomcat, esse erro de porta, do start Tomcat, ele se deve a esses fatores, né? Verifique se ele já está como serviço, lá do Windows, no caso, quem está usando o Windows como serviço, verifique se ele está sendo ligado automaticamente. Vamos ver aqui se existe um serviço Tomcat. No meu não existe Tomcat. Quer dizer que eu só copiei a pastinha e colei. Não tem. Mas se um de vocês tivesse um serviço aqui Tomcat, quando você instala ele através do instalador, verifique um de vocês se tem um serviço Tomcat aqui. Se tiver, você tem que fazer ele, tem que configurar ele. Vamos supor que esse daqui é o Tomcat, por exemplo. Esse aqui. Você vem aqui e coloca ele manual. Manual. Não deixa ele automático. Deixa ele manual. Tá? Porque tem gente que instala o instalador, então ele já automaticamente faz isso para você. E aí toda vez que a gente vier aqui no Eclipse tentar dar o start, a porta já não está sendo usada. Tá? Uma outra coisa, olha só, entender. Quando nós clicamos duas vezes aqui, ó, no server, só acompanhe. Quando nós clicamos duas vezes aqui no server, olha só, clicamos aqui, ó, em cima do Tomcat. Ele abre um painel de configuração do Tomcat. Na verdade, esse painel, ele é um painel onde nós vamos poder aí modificar, por exemplo, portas. Quais são as portas que ele usa para HTTP? 80. Se você tem um outro servidor na sua máquina, como um Glassfish, um JBoss, que também esteja usando a porta 8080, e você quer manter ele ligado simultaneamente, ao mesmo tempo que o Tomcat, então você tem que mudar a porta. Você pode mudar automaticamente, 8081, por exemplo. Você pode mudar. Aí você vai mudar na hora da requisição. Na requisição aqui vai ser 8081. Então ele não responde. Tá? Então você pode mudar essa porta. Quando já tiver outro usando a mesma porta e você quer manter os dois rodando na mesma. Se você quer manter, por exemplo, o Glassfish na 8080, você pode trocar o Tomcat para 8081. Tá? Entenderam isso? O timeout é quanto tempo esse Tomcat vai demorar para rodar, para dar o start. O máximo que ele pode testar. Se ele não tentar rodar em 45 segundos, se ele não subir toda a aplicação em 45 segundos, aí ele também não continua. Tá? Isso aqui normalmente quando a aplicação é pesada na hora de subir. Tem aplicação que carrega muitas coisas na hora de levantar, na hora de publicar. Aí às vezes só 45 segundos não dá conta, aí você vai e muda. Eu fiz um projeto aqui que demorava 100 segundos para subir. Levantava, subia um monte de coisa ao mesmo tempo, rodava, criava um banco. Então, antes de subir a aplicação, ele ia lá, construir um banco de dados, fazia um monte de coisa. Então, aí nesse caso, foi necessário alterar aqui para ele dar ele aguentar mais. Tá? Então, publish. Olha só. Automaticamente publicar quando o código alterar. Ou seja, toda vez que eu altero um código, ele publica novamente o projeto. O que é publicar? Ele já vai dar um restart nele automaticamente para nós. Tá? O Tomcat ele tem uma pasta padrão, onde ele guarda todos os seus projetos, as suas publicações. Então, por padrão, nós podemos vir aqui no C, no meu caso aqui está em arquivo de programas, né? A Tomcat, deixa eu estar aqui, não, está em desenvolvimento. A Tomcat, ele possui uma pasta web app. Nessa pasta web app é onde nós jogamos todos os nossos projetos web. Quando a gente starta pelo Tomcat, pelo Eclipse, nós não vamos ver ele ali. Mas vamos supor que você instalou o Tomcat no seu cliente e quer colocar a sua publicação lá. Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esse projeto CJ Web seu, vai gerar um AR dele, olha só, exporta ele, cadê? Tá como já veio aqui, né? Mas nós não vamos ver isso agora, tá? Mais pra frente. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente simplesmente vem aqui e exporta ele como um AR file, vai gerar um arquivinho. Vai criar um arquivinho como se fosse um arquivo zipado, chamado CJWeb3. A gente copia e cola aqui dentro dessa pasta web apps, já está disponível através do browser do projeto. Aqui em ambiente de desenvolvimento, ele não fica jogando ali para dentro. Ele gerencia isso aqui inteiramente. Mas quando você for publicar, é ali que você joga. Mas não se preocupe com isso agora. Vamos voltar aqui ao nosso Story Server. Acontece que você está utilizando o sistema e registrar o conversa? Acontece. De repente uma sobrecarga, de repente recursos de hardware, máquina não aguenta, energia elétrica, queda de. Então muitos fatores pode fazer com que esse servidor caia.
né, um número de requisição muito grande, banda que não suporta. O servidor tem que ser bom. Meu colega ele usa lá no trabalho, Tem que iniciar, então. Aí tem que ver as configurações do servidor, né, a capacidade do servidor, a memória dele, a quantidade de aplicações que estão colocadas dentro dele, né, o que cada aplicação consome de memória. Às vezes tem uma aplicação ali que tem muita requisição nela, é um site lá de fotos, de milhões de usuários ao mesmo tempo lá, ou um site de banco. Então aí tem que ver o que realmente está ocasionando isso aí. Aí cada caso é um caso bem específico mesmo. Beleza, então olha só aqui, pessoal. No método get, nós vamos fazer uma brincadeira agora. Vamos começar a testar carry string. O que é carry string? Passar um pouquinho de dados para ele. Ó, eu quero uma página, só que eu passo umas informações para ele tomar decisão que página que eu quero. Por exemplo, eu posso falar assim, ó, eu chamo pelo método get, vamos colocar lá, vamos supor que você quer passar o teu nome para o servidor. Na hora que você está pedindo a página, você quer passar o teu nome. Então a gente pode criar aqui uma string local nome, que recebe de dentro do request o que ele vai passar como parâmetro. Ó. Request. Esse request, pessoal, é o objeto que tem todos os dados da requisição do browser. Get parameter. O parameter, pessoal, é o nome da chave que nós vamos passar na carry string. Carry string, recapitulando, carry string é tudo aquilo. Olha só. Carry string é tudo aquilo que é chamado depois do domínio. Olha só. Hightech curso.com.br barra. Aí, a partir daqui é a carry string. A partir do domínio é a carry. No nosso caso, nós não temos o domínio. Então, isso aqui é o nosso domínio. Ó. Até aqui é o nosso domínio, tá vendo? Ó, nosso domínio. Certo? Aqui é o servlet. Então, a partir do servlet, daqui para a direita, o que a gente colocar de ponto de interrogação, o ponto de interrogação se define. Antes do ponto de interrogação, é o recurso. É o recurso que nós estamos chamando. É a página que nós estamos chamando. Tá? E a partir de agora, nós vamos colocar tipo assim, ó, nome igual, como chama essa pessoa? João. Pronto, nome igual a João. Então quer dizer que o parâmetro é nome. E o valor do parâmetro é João. Eu posso passar um e-comercial aqui para separar. Entendam bem isso aqui antes. Eu posso passar um e-comercial aqui e falar, bom, vou passar o nome dele. Também posso passar, por exemplo, se eu quiser, outra informação. Por exemplo, como? Empresa. Por exemplo, empresa. Beleza, tá lá. Então nós passamos dois parâmetros. O primeiro parâmetro se chama nome. O segundo parâmetro se chama empresa. O valor do primeiro parâmetro é João. O valor do segundo parâmetro é Hightech Cursos. Quando a gente pede aqui no server get parameter, a gente coloca o nome do parâmetro. Mas esse get parâmetro devolve para nós o quê? O valor. Por exemplo, se eu ponho aqui o parâmetro nome, tá vendo aqui? O que eu vou receber dentro dessa variável? João. Entendeu? Chamando pelo método get, vou mostrar aqui agora na tela. Ó. Sysout. Ó. Nome, 2 pontos, vou concatenar com nome. O que é esse nome aqui, pessoal? É só um rótulo que nós estamos colocando, tá? Mais o valor que está chegando da tela. Esse aqui é o valor que chega da tela. Nome, vou até fazer o seguinte, ó. Nome. Vocês conseguem entender qual que é a diferença desse nome para esse outro nome aqui? Para que serve isso aqui? É só um texto que vai ser escrito na frente do nome João. Esse que está pretinho aqui é o que vai vir do browser. Certo? Então o que a gente faz agora? Salvou, ele já republicou automaticamente. Então vamos tentar ir lá. Demos um Enter. Não tá started, né? Vamos start. Browse. Enter. Não mostrou nada no browser, porque nós não pedimos. Olha só, nome, João. Chamando pelo método get, nome, ou seja, já conseguimos proporcionar comunicação. Tela, servidor. Mesma coisa. E da empresa, como seria, pessoal?
Vamos lá. Porque ele demora mesmo pra ficar quieto, tá? Ele demora mesmo. Como que é? Empresa. Como chama aqui o parâmetro? E o próximo comando, qual que é? Posso rodar? Aí já automatizar, salvei, já deu restart, a gente está republicando. Olha só. Olha lá. João Hightech Courses. Tá vendo? Vocês entenderam? A carry string. O que é a carry string? Ah? É isso aí, meus amigos. Olha só. Tudo que vem depois do ponto de interrogação na requisição, todas essas chaves e valores formam a formam a carry string. Sabia que eu ia inventar um método que ia dar certo. Valeu. Então, olha só, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Só acompanha ali. Eu quero imprimir isso aqui no browser. Ao invés de imprimir no console, no servidor, quando vocês assistem a aula do PTLN, eu vou imprimir lá no servidor. Certo? Agora eu quero devolver para o browser essa resposta. Qual é o objeto que devolve para o browser uma resposta HTTP? Response. Então, como que a gente faz? A gente pode fazer assim, ó. Response, ponto. Ele, dentro do response, pessoal, ele possui um objeto, um ponteiro para um objeto chamado getWriter. Quando você fala getWriter, ele entrega para nós um objeto capaz de armazenar a resposta. O writer é um objeto onde nós vamos escrever o que vai ter na saída desse response. Então a gente coloca lá, dentro desse writer. Olha só, eu faço uma pergunta para vocês. O que esse writer devolve para nós? Qual é o tipo de objeto que ele devolve? O que ele devolve? Ó, olha só o tipo aqui, ó. Print writer. Então, se ele devolve para nós um print writer, olha só, eu estou passando mal as pessoas em cima dele, ele está dizendo, ó, eu me chamo getWriter, posso lançar a seguinte exception, certo? E retorno para você um ponteiro para um objeto do tipo printWriter. Então, se nós quisermos colocar uma variável local aqui para receber o retorno desse método, essa variável vai ser do tipo string, vai ser do tipo integer ou vai ser do tipo printWriter? Todos entenderam isso, pessoal? Todos entenderam bem isso? Isso é uma coisa que vocês têm que entender, sabe por quê? Não tem como você decorar todos os tipos. O que você tem que entender é isso aqui, ó. Passou o mouse em cima do método, ele está dizendo, eu devolvo para você um printWriter. Eu nem conheço o tal do printWriter. Nem sei quem que é o tal do printWriter, nunca vi na minha vida. Mas eu sei que eu vou ter que decorar ele aqui se eu quiser pegar o resultado desse método. Olha só, clica nele e fala que pacote que ele é. Vamos clicar nele e aqui ele vai dizer, eu sou do pacote java.io.printWriter. Tá bom, então vamos lá. Print writer. Nunca vi o tal do printWriter, mas eu sei que ele existe dentro do pacote, olha lá, java.io. Beleza, eu vou dar o nome dele aqui de saída, recebe, olha lá, response.getWriter. Se eu colocasse aqui string, ia dar certo? Se eu colocasse aqui inteiro, ia dar certo? Se eu colocasse aqui printWriter, ia dar certo? Porque o retorno é o que o método entrega, o printWriter. Eu dou um printWriter, então você tem que ter um printWriter. Por que eu fiz isso aqui, pessoal? O response ele dá um ponteiro para nós printWriter, porque esse printWriter é um objeto onde nós podemos inserir dentro dele conteúdo
Então, por exemplo, ó, saída, ponto. Vamos inserir dentro da saída existe um método println, onde a gente pode colocar o texto que você quer que ele saia. Por exemplo, tá vendo isso aqui, ó? A gente colocou? Nós vamos colocar dentro do println. Vamos mostrar o nome, numa linha só. Vamos mostrar também a empresa, numa linha só. Só para resumir aqui os colegas. No servidor, a gente pode até pôr em comentário no servidor. Não tem problema. Deixe em comentário no servidor e vamos mandar só no browser. Isso aqui já manda para o browser na saída. Tá? Voltando lá para a tela, olha só o que a gente faz. Passamos a requisição para o servidor capturou nossos dados e devolveu para o browser. Através do white, através do response. Continuando, vamos fazer um teste agora pelo método post. Tá? Pelo método post, eu quero que vocês prestem atenção aqui agora. Interessante, né? Sumiu meu projeto aqui. Sábado, aqui. Pelo método post, nós vamos precisar criar uma tela para poder postar os dados. Certo? Porque pelo método post tem que ser uma massa de dados. Qual que é a diferença do GET e do post? O GET, ele só para fazer a requisição, só para pedir alguma coisa. Carregue uma tela. Só que nesse pedido, a gente pode mandar algumas informações, como a gente acabou de mandar esse parâmetro de QRString. Só que são limitadas. A gente pode mandar uma carta pelo QRString, muitos dados. Nesse caso, é um post que tem que fazer, né? É um post. Você só usa o QRString para mandar pequenas informações que serão úteis para o servidor na hora de devolver uma página. Você passa pequenas informações, porque às vezes tem que processar alguma coisa para poder devolver essa página. Agora, o post não, o post é para você mandar massa de dados mesmo. Então nós vamos criar agora uma página HTML, dentro do Web Content, eu quero que vocês acompanhem aqui, ó. Só criem comigo esse arquivo, aí depois eu peço para você, new HTML file. Pode criar esse arquivo comigo. Dentro do Web Content, new HTML file. Aí você chama esse arquivo de SRM usuário, que é um formulário de cadastro que nós vamos criar. SRM usuário. Dentro do Web Content, pessoal, olha só, Web Content, que é o conteúdo web Content, conteúdo web. E finish. Pronto, tá lá. HTML, pessoal, é a linguagem de hipertexto. Olha só como ela funciona. Abram aí, vê se ele fez isso aqui. O que ele faz, pessoal? Primeira linha, o que ele escreve aqui? Um doctype. O que é um doctype, pessoal? O doctype nada mais é que o código-fonte do HTML. Por exemplo, quando a gente vem aqui e faz assim, ó, tag table. Quem falou que esse table existe? Onde está escrito que esse table existe? Dentro do doctype. Quando eu dou um ponto espaço aqui e coloco a tag strong aqui. Pronto. Quem falou que esse strong existe? Onde está escrito que ele existe? Dentro desse doctype. Então esse doctype, na verdade, é a documentação de tipos do HTML. Doctype, documentação de tipos. Ou seja, todas as tags estão escritas aqui. Se vocês quiserem copiar esse caminho, BTD, e jogar na web, e procurar isso aí, então possivelmente ele vai trazer para vocês algo mostrando sobre como funciona esse HTML. Vai mostrar os arquivos, um arquivo, demora um pouco para carregar, ele está mostrando um arquivo que tem todas as informações daquele HTML, daquela linguagem. Então, olha só, está aqui. Então, quer dizer que o HTML é um conjunto de tags. O que são tags, pessoal? Tags, como? Marcadores. Exatamente. Qual que é a tradução de tag ao pé da letra? Etiquetas, ou marcadores. Presta atenção. O que ele faz? Esse condicional de menor e maior define uma tag. Então, assim, ó, abre tag e fecha tag. Quer dizer que daqui até aqui algo vai acontecer relacionado àquela tag. HTML/HTML, tudo que estiver entre o HTML/HTML é a nossa página. É a tela que nós estamos fabricando, é a tela. Aqui começa e aqui termina. O barra quer dizer fechamento, quer dizer término. Head/head, não sei se fala head ou read, não sei, se você é cabeçalho, tá? Tá aqui e diz o quê? Tudo que
for carregado, for preciso ser carregado antes do BARI acontecer, ou todas as configurações da tela que não aparecem para o usuário, tudo aquilo que é necessário nessa página, mas que não vai ser visível para o usuário, vai ser carregado dentro desse RID. Cabeça. Tá? E BARI é tudo aquilo que vai ser visível para o usuário, tudo aquilo que vai ser mostrado para ele. Então a gente coloca aqui. Nesse head bar, a gente coloca linguagem JavaScript, que é uma linguagem de programação que roda na tela, não é no servidor. A gente pode colocar CSS, que é uma linguagem de configuração visual, padronização visual. Nós podemos colocar aqui dentro a configuração do título da página, como não faz parte do corpo, fica lá na janela, fica aqui em cima também. Por exemplo, página de cadastro. É o rótulo da janela, tá vendo aqui, ó, Java E? Isso aqui é o título do Eclipse, tá vendo? Isso aqui no caso vai ser o título da nossa página, página de cadastro de usuário. Cadastro de usuário. Cadastro de usuário. Pronto, tá lá, título. Agora, dentro desse BARI nós vamos montar a nossa telinha, nosso cadastro, nosso formulário. Existe uma tag chamada form. Form. Toda vez que a gente for montar um formulário, com campos para o usuário preencher, nós vamos usar o form. Form. Tá? E cada tag possui propriedades. Como se configura a tag? Olha só, a tag form, se você der Ctrl espaço aqui depois da tag, nós temos várias propriedades. O que são propriedades? Só entendam. O que são propriedades? São chaves e valores. Assim como uma pessoa não tem a propriedade, nome, sexo, CPF, RG, uma tag form também tem suas propriedades. Propriedades do form. Por exemplo, action é uma propriedade do form. Method é uma outra propriedade do form. Por exemplo, ID é uma outra propriedade do form. Name, outra propriedade do form. O form tem várias propriedades. Nós não vamos usar essas propriedades agora, todas elas. Vamos usar apenas duas. O action o formulário vai estar vinculado com quem lá no servidor. Entendam isso. Quem é que vai processar o post desse formulário? Você sabe quem que é? Usuário? Controller. Então aqui no action vai ser quem? Ó? Usuário. Controller ponto. Exatamente. E é tudo minúsculo, né? O controller ponto tudo. Tá aqui, ó. Esse action é quem é que vai lá do servidor processar essa requisição. E qual que é o método? Get ou post? Por padrão, pessoal, se nós não especificarmos essa propriedade, método, ele já manda pelo get. Todos os dados vão aparecer na URL. E não vai processar o método do post lá no server, por padrão. Só que a gente vem aqui e especifica, não, eu quero que seja pelo post. Os dados vão invisíveis da URL. E agora, a próxima tag. Nós vamos colocar uma outra tag que é uma subtag de form. Dentro do form, nós podemos colocar outras tags que são filhas do form. Faz parte do form. Por exemplo, a tag input. Existe a tag input. Quando você coloca a tag input, você está dizendo que essa tag representa um componente de entrada. Input, é entrada. Entrada de informações. Não necessariamente digitada. Às vezes uma informação pode ser informada através de um clique numa bolinha, um checkbox, uma caixinha que você marca, entendeu? Uma opção que você seleciona, no caso não é o input. Então, o input quer dizer entrada, é como os dados como que o cliente vai poder informar os dados. Nesse caso, o input tem que ser configurado. Existem as propriedades, por exemplo, propriedade type. Quer dizer, tá, que tipo de input você quer? Você quer uma caixinha de texto? Você quer, por exemplo, uma caixinha de... Olha só, um botão. Você quer uma caixinha de checkbox para o usuário ficar marcando, checando. Você quer um input file, que é para o usuário mandar um arquivo para o servidor. Às vezes, você entrar lá no Face, por exemplo, enviar fotos. Ali é o input file ali, que ele pede para você enviar foto. Um campo invisível, um input imagem, um campo que espera uma senha, nós vamos usar. Nesse caso, nós vamos usar o texto. É uma simples entrada de texto. E cada input desses tem que ter um nome. Esse name, olha só. Esse name é o que vai servir como chave para a gente poder capturar lá no servidor. Se nós não colocarmos um name nesse input, lá no servidor nós não conseguimos capturar ele. Porque, na verdade, nós vamos utilizar ele como get parameter. Lembra lá do Eclipse? Lá no método, o get parameter, o que ele faz? Ele pega o parâmetro.
No método post, ele também continua pegando o parâmetro. Só que o parâmetro não está na carry string. Ele está como name dentro de um input. Então, o input ele tem que ter um name para que ele sirva como parâmetro para a gente capturar depois. Então, esse name, por exemplo, vai representar, por exemplo, o nome do usuário. Não confunda aqui, ó. Aqui é name em inglês, tá? Se não ficar roxinho assim, ó, vamos supor que eu venho aqui e põe, ó, nome. Olha só, tá ali. Não é assim, já aconteceu do aluno colocar nome aqui, não é nome aqui, ó, tá? É name. Name, coincidentemente, não. A gente pode fazer assim, ó. TXT, nome, para ficar diferente, ó. TXT quer dizer campo de texto. É o nome que a gente está dando aqui, tá? Vamos colocar lá. Um outro campo que o usuário vai informar. Input type text também. O name do segundo campo vai ser TXT login, que é o que o usuário vai digitar no campo de login. E o mais um, TXT senha. Olha só. Input type text. Vou colocar o name desse componente como sendo TXT senha. Olha só, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que uma tag abre e fecha? Então nós temos que ter aqui um barra input. Olha só. Um barra input. Mas para a gente não ficar digitando barra input, nós podemos fazer isso aqui, ó. Uma barrinha no final, ele já representa o barra input. Tá? Beleza. Agora nós vamos colocar aqui um outro campo input, type, igual. Type sempre assim, ó, igual. Nesse caso, vamos colocar um submit. Submit. O que é o submit? Submit, pessoal, na verdade é um botãozinho que quando você clica nele, ele vai fazer o post. Ele vai enviar, submeter, enviar. Uma outra coisa interessante aqui, pessoal, é colocar o value. Value. O que é o value, pessoal? É o valor inicial que vai ser preenchido dentro daquele campo. No caso, vai ser vazio. Tá vendo? Value. Se nós não especificarmos, ele já vai ser vazio. Mas vamos especificar para vocês reconhecendo a propriedade value. Vai lá. Isso, nós vamos colocar. Vamos colocar. Isso, maravilha. Muito bem observado. Vamos colocar aqui, ó, password. Password. Porque nesse caso, ó, os três são caixas de entrada de texto. Porém, esse password deixa a caixa de entrada mascarada. O usuário não consegue visualizar a senha. Ali. Então, TXT nome, TXT login, TXT senha. E o submit. Só que o value do botão submit, nós vamos colocar o quê? O valor que vai estar escrito dentro do botão, o rótulo do botão. No caso, vamos colocar salvar. Salvar. Clicou no botão salvar. Beleza. Ele já está vinculado, pessoal. Esse HTML já está vinculado com esse servlet. Tem que fechar também. Muito bem observado. Quem brincou com aquele joguinho de 7 erros na infância, vai ajudar bastante agora. Vocês lembram disso? Já viram isso? Joguinho de 7 erros. Você olha assim, fica comparando e vendo 7 erros, aquilo ali, né? Aqui na programação, se você quer que seu filho seja programador, já dá um monte daquele pequenininho para ele. Ele vai ter que aprender a observar bem esses detalhes aí. Beleza? E agora? Agora aqui nós vamos fazer, pessoal, vamos programar o lado do servlet. Aqui, vamos programar o servlet. Mas antes de programar o lado do servlet, vamos verificar se essa tela aqui está sendo carregada? Se ela realmente funcionou? Como testa? Olha só, lá no browser, localhost. Ao invés de chamar o controller, nós não vamos chamar o controller mais diretamente, nós vamos chamar quem? frm usuário.html. Ali. Enter. Pronto, chamamos, ó. Perceba que ele pôs os 3 inputs e o botão salvar. Mas ele não pôs um rótulozinho na frente, ó. Para a gente saber, o que vai nesse campo, o que vai nesse, o que vai nesse. Então é legal a gente pôr um rótulo. Existe uma outra tag HTML que nos permite configurar o rótulo. Tá? Essa tag se chama label. Então a gente põe assim, ó, label. 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 Vamos ver aqui. Label barra label. Aqui nós colocamos
Nome. Nome, 2 pontos. Label é uma tag que nos permite configurar o rótulo que vai antes daquele componente. Login e senha. Login e senha. Agora, voltando para o browser e atualizando, nós já temos rótulos agora, tá vendo? Login e senha. Beleza? Então, vamos só testar aqui, clicando no salvar, para ver se ele realmente chamou o ZooController lá. Ele chamou o ZooController, tá vendo? Ele chamou, cliquei no salvar, ele chamou. Deixa eu ver aqui no servidor. Chamando pelo método, mas não está programado ainda. Deixa eu voltar aqui. Não está programado para fazer nada ainda. Tá? Pessoal, olha só. Vamos supor que a gente quer definir que a senha só pode ser no máximo 6 caracteres. Não pode ser o usuário digitar mais do que. Então a gente pode colocar aqui, ó, max length, na digitação, ó, 6. Ó. O máximo que ele pode digitar é 6. Tá vendo? Além disso, nós temos algumas configurações aí também desse botão. Por exemplo, size. Qual é o tamanho desse botão? Vamos colocar aqui, por exemplo, ele já tem um padrão 30. Vou colocar aqui 50. Size. É o tamanho dele, a largura dele. O size 50, por exemplo. Se a gente fizer isso, automaticamente ele vai ficando maior, tá vendo? Mas vamos deixar 20 como padrão. Só pra gente. 20, vai ficar pequenininho. Tá. Aí, 20, tá vendo? Nome, login e senha. Ele pode ir configurando as propriedades. Então, lembra que eu falei para vocês? A tag é sempre assim, ó. Qual que é a tag aqui? Nesse caso. A tag chama input. O que é o type? O que é o type? É uma propriedade da tag input. O que é o name? Isso. Exatamente. Então, ó, tudo que está roxinho aqui, ó, type, name, value, size, são propriedades do input. Quais são as possíveis propriedades? Você fala, eu ouvi no curso só type, name, value e size. É só isso que você vai usar para o resto da vida? Não, você vem aqui, dá um espacinho, outro espaço e visualiza. Tudo isso aqui eu posso usar. É que cada caso eu vou ter que identificar. Olha só o tanto de possibilidades que eu posso colocar dentro desse componente. Aí você vai ter que ir descobrindo. Tá? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada? Na verdade, tem que ver se o seu Eclipse está configurado para o autocompletar. Se você abriu ele com o editor de HTML. Senão... Tá. Então, beleza. O que nós vamos fazer agora aqui no servidor? Todos já digitaram a telinha? Agora vamos lá comigo, servidor. Queremos capturar o nome, o login e a senha. Como que a gente faz? Isso, olha só, exatamente. Então, o que a gente faz aqui, pessoal, nesse momento? A gente cria uma variável local, da mesma forma que a gente fez aqui no get, ele está fazendo um post. A gente cria aqui, ó. Bom, eu quero capturar o nome. Então, eu vou tirar do request, ponto, get parâmetro. Como que chama o parâmetro que nós definimos dentro do input? Olha só, como chama? TXT nome. Então, a gente coloca aqui, ó. Opa, radical. Copia aqui, ó, TXT nome, entre aspas, e já cola aqui, TXT nome, tá vendo? Ponto e vírgula. Pronto, vamos pegar o outro, TXT nome, vamos dar um enter aqui, 2, 3, são 3 dados, né? Nome, login e senha. Vou dar um stop no meu Tomcat para ele ficar toda hora restartando, tá? Nome, login e senha, 3 variáveis locais. Aqui vai ser TXT login e aqui vai ser TXT senha. Entenderam isso aqui? Pronto. Próximo passo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós já temos um objeto aqui que nós construímos que faz um cadastro no banco de dados ou não? Como chama? Como chama? Usuário DAO. Podemos usar ele? O que vocês acham? Se eu quiser usar o usuário DAO, o que eu preciso fazer? Construir o objeto do usuário DAO, certo? Então, olha só. Usuário DAO recebe, usuário DAO, usu DAO, recebe nem, new, usuário. Construir um objeto usuário DAO? Sim. Agora eu pergunto para vocês. Qual é o método do usuário DAO que faz um cadastro no banco de dados?
Qual é o método do usuário DAO que faz um cadastro no banco de dados? O usuário DAO ponto. Nós fizemos o cadastrar? Cadê ele? Tá aqui, ó. Olha só, cadastrar. Tá, o que ele espera como parâmetro? Ó, só entenda, pessoal. O que ele espera como um parâmetro? Olha só. Um objeto do tipo usuário. Ele espera que eu passe para ele um usuário. Nós criamos algum objeto usuário por enquanto? Aqui? Ainda não. Então o que eu tenho que fazer antes de chamar esse cadastrar? Só entenda, pessoal. Depois você digita. Fica tranquilo. Eu vou deixar para vocês copiarem. O que eu preciso fazer agora? Criar um objeto que tipo? Como faz para criar um objeto tipo usuário? Usuário, recebe new, usuário. Pronto. Tá ali. Agora, o que eu tenho que fazer com esse usuário? Qual é o nome desse usuário? Qual é o login? Qual é a senha? Usuário ponto set nome, porque tem o método get set. Qual é o nome que eu vou colocar aqui? Não, olha só. É essa variável que tem o que está ali no TXT. Ó. TXT nome vai estar lá, João, aí cai aqui dentro. O João ele põe dentro do usuário. Aí TXT login vai ser J, ele vai pegar esse login, vai jogar aqui dentro, e nós vamos pôr dentro do usuário. Como faz para pôr o login? Usuário.set login. Vocês não estão falando, eu estou achando que vocês não estão entendendo. Usuário. Como faz para pôr a senha? Vocês estão com dúvida, pessoal, nisso? Vocês estão conseguindo entender isso? Tá. Então, me fala o que aconteceu nessas três linhas aqui. Ó. Da tela. O que acontece nessa linha aqui? Cria o objeto usuário e seta os valores da tela. Os valores vindos da tela. Pronto. E o que acontece nessa linha aqui? Esse parou o usuário DAO cadastrar. Cadastrar no banco. Será que funciona? Vamos tentar? E aqui nós podemos até responder para ele uma mensagem assim, ó, para ele devolver lá para o cliente. Olha só. Print writer. Vou dar uma saída aqui, ó, e falar assim para ele, ó. Não, porque já estou de ver desktop. Desktop. Pronto. Entenderam isso aqui? Como isso aqui é saída para o browser, ó. Não tem problema, tranquilo. É que Não, tranquilo. É que eu faço assim porque didaticamente falando fica mais fácil de ensinar. Quem já tem mais habilidade, fica à vontade. Olha só. No browser, como que a gente faz? No browser, olha lá. Deixa eu dar start no Tomcat. Start. Yes, que é salvar assim. Start. O que a gente faz agora? Chama o formulário e preenche. Nome. João. João. J123. Salvar. Cadastrado. Eu não acredito. Não, eu só aqui vendo. Vamos lá para o banco de dados. Abre o elefante azul. Não fala que você prendeu esses nomes aqui. Tá? Elefante azul é pouco isso, tá? É um apelido carinhoso que a gente vai dando aí. Clicamos no nosso banco CJWeb1. Vamos lá no banco de dados. Tabelas. Usuário. Olha o Janjão aqui, ó. Deu certo, pessoal. Deu start no Tomcat, né? Então tá aqui o código dos dois. Vamos para o intervalo. Nas versões novas aí do driver, ele não exige que você carregue o driver na marra. Então se você tiver tendo um problema com o driver, ele está tentando salvar, mas o driver não está sendo carregado, então a gente faz um comando chamado class
.forName para que ele possa reconhecer o driver. Se ele tiver com problema de reconhecer o driver, você coloca org.postgres.driver. O que esse comando faz? Ele carrega o driver na memória. Ele força o carregamento do driver. Tá? Então, em versões do driver anteriores, a gente fazia só assim. Agora, as novas versões do driver, né, a versão do Postgres superior e essa versão do driver, ele não obriga você a carregar o forName. Mas, em sincronia com o Tomcat, ele estava dando problema. Então, ou seja, ele não estava carregando automaticamente o driver da memória. Então, nesse caso, a gente coloca um class.forName e ele diz, ó, existe uma exceção que deve ser tratada. Concorda que ele está falando isso? Lembra do curso de O? Quem fez o Java O? Então, exceptions, elas devem ser tratadas. Ou try catch ou relançar. Nesse caso, nós vamos adicionar mais um catch. Fica dois catches, ó. Um catch para o driver manager connection, que é SSQL exception, e um catch fica para o class not found exception. Quer dizer, se eu coloquei uma classe aqui que não existe, por exemplo, ó, não existe a classe, por exemplo. Então ele vai lançar um class not found. Não achei a classe. Aí nesse caso a gente pode até uma mensagem para o usuário, né, mais amigável, driver não encontrado. Driver não encontrado. Pronto. Aí, driver não encontrado. E vamos tirar esse x, deixar assim. Então dessa forma, ao iniciar o Tomcat, ao start do Tomcat, quem tiver problema com o driver, por causa da versão do driver, versão do banco, versão do Tomcat, tudo isso influencia, tá? Vai forçar ele com o forName. Class forName não vai ter problema com o driver. Se você já quiser deixar assim para garantir, tranquilo. Tá bom? Se não tiver problema, beleza. Mas quem quiser deixar esse comando aqui, força o carregamento do driver. Força o carregamento do driver. Beleza? Entenderam? Então, aqui, ó. Vamos supor, pessoal, na hora que você for escrever o método do post, o método do get, vamos supor que ele não existe aqui na classe. Como ele já existe na classe base, o que você faz? Você dá um ponto espaço, ele já te mostra todos os métodos que existem na classe base. Aí você só escolhe, eu quero do post, ó, do post. Aí já falei, esse dá enter, ele já escreve para você tudo certinho, ó. Você não precisa digitar isso aqui. Você só implementa. Você vem aqui dentro, ó, e programa. Tá? Aí você fala, não tem, eu quero fazer o get. Você simplesmente vem aqui, contra espaço, ó, do get. Aí enter, ele já completa para você. Tá? Isso, exatamente. Então, tipo assim, você não vai digitar isso aqui, ó, protected, body, do get, abre parênteses. A chance de errar é muito grande. Então é melhor você dar o contra espaço e só marcar para a gente fazer um override. Ok? Então, beleza. Já tem ele aqui. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Tá, então vocês entenderam, pessoal? Olha só, vamos acompanhar comigo aqui. Acompanha o raciocínio. Aí depois eu deixo vocês copiarem, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós queremos o quê? Quando clicar no botão salvar, ou ele salva, ou ele altera. Lembra que nós já fizemos no nosso DAO o método alterar? Lembra? O que a gente precisa? Vamos dar uma revisada aqui, só acompanha por enquanto o usuário DAO. Esse usuário DAO, ele possui o método alterar, certo? O que ele espera como parâmetro desse objeto, desse método, para poder realizar a alteração? Um objeto usuário. E quais são os campos que esse objeto usuário deve ter, no mínimo? No mínimo, o ID. No mínimo, porque o where é para identificar qual registro alterar. Então, quando a gente passa um ID para se alterar, quando ele chama esse usuário DAO para ele alterar, esse usuário ele tem que vir com, no mínimo, o ID. Porque se ele não vier com o ID, ele não pode realizar a alteração. O banco vai lançar uma exception, tá? Dizendo que não conseguiu encontrar aí o ID do usuário. Então, naquele mesmo formulário que nós estamos trabalhando, nós vamos criar aqui, nesse mesmo formulário, um outro campo chamado ID, para que a gente possa informar o ID que nós queremos alterar. Olha só, nós vamos colocar um outro campo aqui, chamado ID,
ID do usuário. E aqui nós vamos colocar txt ID. Que é um campo de texto ID. Vocês entenderam por que a gente fez esse ID aqui? Por que nós fizemos esse ID? Exatamente. O método alterar, nós vamos colocar esses dados dentro de um objeto usuário. Só que esse objeto usuário ele tem que ter um ID, porque senão o where não vai funcionar. Do alterar. Para cadastrar, ele precisou de ID? Não, para cadastrar ele não precisou de ID nenhum. Tá vendo? Mas para alterar, sim. Para alterar ele precisou. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? No caso da alteração, é claro que nós vamos mostrar uma lista de usuários para ele escolher quem que ele quer alterar, antes dele chegar nesse formulário. Mas nesse momento, como a gente está em tempo ainda de desenvolvimento, o desenvolvedor ele tem como olhar dentro do banco e verificar quais são os IDs que existem. O desenvolvedor ele consegue olhar. Mas o usuário ainda não sabe, né? Então ainda não está pronto para o usuário. Ainda está no nível de desenvolvimento, então o programador vai lá no banco, olha quais são os IDs e altera. Tá? Quando for deixar para o usuário fazer isso, nós vamos em algum momento, nós vamos ter que deixar uma lista para o usuário olhar ali dentro daquelas opções para que ele possa fazer a alteração. Tá? Mas muito bem observado. Então, o que nós vamos fazer agora? Colocamos um ID. Então, beleza, colocamos um ID. Quer dizer que agora o método salvar, vamos voltar aqui para o controller. Quando a gente clica nesse botão salvar, ele chama pelo método post o nosso usuController. O que ele está fazendo aqui? Ele está chamando qual método aqui dentro? O cadastrar. Mas agora necessariamente vai ser o cadastrar? Pode ser o cadastrar ou pode ser o alterar. Então, hoje nós temos duas formas de resolver isso. E nós temos que identificar se tem o ID é para chamar o alterar. Se não tem o ID, chamou o cadastrar. Nós podemos ver assim, olha só. Uma coisa desse tipo assim, ó. Se esse usuário que nós estamos montando, olha só, usuário, ele possui o ID, só observe, não copie ainda, tá? Só observe, não vamos mudar esse código. Se o usuário tem o ID, olha só, se o ID dele for diferente de nulo, for diferente de 0, por exemplo, tá? For diferente de nulo e diferente de 0, por exemplo, porque às vezes o usuário pode colocar 0 lá e também não é para alterar. Entendeu? Ou nulo, não está vindo. Se for diferente de nulo e diferente de 0, então nesse caso ele cadastra ou altera? Ele altera. Então, alterar. Essa é uma alternativa. Se isso não for verdade, o que ele tem que fazer? Então, se isso não for verdade, ele tem que fazer o quê? Cadastrar. Essa seria uma alternativa. Vamos cadastrar. Olha lá. Cadastrar, certo? Se o ID dele existe e é diferente de 0, então ele altera. Se não, ele cadastra. Essa é uma alternativa. Outra alternativa seria a gente levar esse if, esse teste, lá para dentro do DAO. Ao invés de fazer aqui no servlet, fazer lá dentro do DAO. Um método chamado salvar. E esse método salvar, ele se tornaria inteligente. Ao invés de a gente fazer isso aqui. Porque pode ser que em outros lugares do sistema a gente possa precisar da mesma funcionalidade. E aí nós temos que escrever de novo isso aqui em outro servlet. Então nesse caso, o que a gente faz? A gente, ao invés de fazer esse método dentro do servlet, o mais recomendado é a gente colocar dentro do usuário DAO, nós temos lá o cadastrar, não temos? Nós temos o alterar, não temos? Então a gente vem aqui e faz um public void salvar, que espera um usuário como parâmetro. Pronto, tá ali. E agora nós vamos fazer o seguinte, a gente testa se o ID do usuário, olha lá, não vai precisar mais do usuário DAO porque já é ele mesmo, não precisa. Pronto. Simplesmente colocamos o mesmo teste dentro do salvar. Então, dessa forma, toda vez que você manda um objeto salvar, ele faz um teste para saber se ele vai chamar o método interno salvar ou se ele vai chamar o método interno cadastrar. Então, ele já ficou inteligente esse salvar. Ele não precisa ficar salvando ou chama o cadastrar ou chama o alterar toda hora. A gente vem aqui no nosso servlet e fala assim, ó, usuário DAO,
ponto salvar. Salvar o usuário. Esse método salvar vai decidir se vai cadastrar ou se vai alterar. Mas nem sempre esse objeto usuário vai ter o ID. Olha só, vai ter momentos que ele vai ter o ID e vai ter momentos que ele não vai ter o ID. Quando que esse usuário vai ter o ID? Exatamente. Então, nesse caso, a gente tem que capturar o ID vindo da tela, certo? Como faz para capturar o ID? ID, TXT, ID. Pronto, capturamos o que vem da tela, concorda? Assim como a gente capturou o nome, capturamos o login, capturamos a senha, a gente captura o ID. É a mesma coisa, é um campo que tem lá na tela. Até aqui, entenderam? Tá, capturamos o ID. Tá, agora, nem sempre esse ID vai vir preenchido. Ele pode vir com 0 ou ele pode vir vazio, sem nada. Tá? Então, quando ele vier diferente de vazio, diferente de nulo, diferente de 0, aí sim a gente coloca ele dentro do usuário. Então a gente faz assim, ó. Se ele vem, se o ID for diferente de nulo, certo? E o ID, ele for diferente de vazio. Às vezes o usuário coloca, deixa vazio. E for diferente de 0, eu não posso falar de 0. Tem que colocar 0 entre aspas, porque é uma string. Vai vir como string. Então, se isso acontecer, aí eu vou ter que colocar ele dentro da propriedade usuário ponto set usuário.set ID. Aqui eu vou colocar esse ID que veio da tela. Só que esse ID que veio da tela, ele veio como string. Eu posso colocar esse set ID, espera o que como parâmetro? Só entenda. O que ele espera? Ele espera um integer. E o que eu estou entregando para ele como parâmetro? Uma string. Eu posso colocar dentro de uma propriedade integer uma string? O que eu tenho que fazer? Converter. Então o que eu faço para converter? Integer, integer ponto parse int, ele converte esse D, que é uma string, em um inteiro. Primeiro ele faz o que está dentro dos parênteses. Isso aqui converte o ID, que é string, para inteiro. Depois ele dá um set do ID. Primeiro, os parênteses mais internos são executados primeiro. Tá? Ou seja, primeiro ele converte e depois ele seta. Tá? Por que eu fiz esse monte de teste? Porque esse integer.parseInt tem que ter o valor preenchido para ele poder funcionar. Vamos supor que o usuário pegou e deixou vazio lá na tela, então na hora de setar dentro do usuário ia dar uma exception aqui. Por isso que a gente tem que fazer um tratamento. Tá? Então está aqui. Nesse caso a gente seta, recapitulando. Capturamos o ID da tela, perguntamos se esse ID é diferente de nulo, se ele tem diferente de vazio, diferente de 0. Aí nesse caso a gente coloca ele dentro do objeto. Dentro do objeto, usuário, propriedade, ID. As outras, nome, login e senha, não importa se está vazio ou não, ele vai setar aqui dentro. Não, porque você pode dar uma exception, porque se você deixar esse campo vazio e tentar dar um parseInt dentro do campo vazio, ele dá uma exception. Você pode tentar para você experimentar. Olha só, isso aqui, pessoal. Vamos tirar esse para ficar claro. Vou deixar assim, ó. Tá? Vou deixar assim. E vamos tentar vir da tela. Só acompanhe. Vou na tela, vou dar o start aqui com cat. Não, porque tudo que chega da tela chega como string. Olha só. Qual que é o retorno do getParameter? String. GetParameter, string. Todo getParameter devolve uma string, mesmo que seja um número que venha. E você não pode pôr uma string dentro do integer. Você até poderia colocar aqui, ó, integer. Só que se você fizer isso, você ia ter que fazer um integer parseInt aqui. Você tem que Mas se você fazer um integer parseInt aqui, você tem que ter certeza que esse campo está preenchido. Senão, na hora de fazer o parseInt, ele dá problema de conversão. Vou converter em nulo para int, não dá certo. Então, só para fazer o parse, tem que ter certeza que existe um valor preenchido.
senão você não faz o parse. Do jeito que está aqui, olha só. Vamos para o browser. Eu vou carregar aqui a tela. Vou deixar sem ID, certo? Sem nada. Vou tentar salvar. Vou pôr só o nome e login. Salvar. O que ele falou? Number Format Exception. Em que linha que ele falou isso aí? Ó, na linha do parser int. Ele não conseguiu formatar um vazio. Tá vendo? Um vazio. Ele chega vazio. Se ele não conseguiu formatar um vazio, então quer dizer que nós temos que fazer esse parser int somente quando ele for diferente de vazio. Então a gente faz assim, ó. Se, até esse nulo não precisa, porque ele sempre vai vir vazio quando não preencher. Se for diferente de vazio, ele faz o parser int. Nem precisa diferente de zero, porque você, vamos supor que ele coloca zero mesmo e já coloca aí dentro. Nem precisa. Ó, veio diferente de vazio, aí ele faz o parser int. Agora vamos lá. Voltando aqui, carregando. Vou preencher todo mundo, menos o ID. Vamos ver se vai dar mesmo exception. Ela não deu exception. Ele cadastrou. Fez um cadastro. Agora, olha só. Vamos lá no banco de dados? Só acompanhe. Vamos lá no banco de dados. Elefante azul. Vamos ver aqui. Tem aqui o da. Tá vendo o da? Vamos alterar ele? Qual que é o ID dele? 6. O programador tem acesso ao banco e ele sabe qual que é o ID. Então, o ID 6 vai deixar de ser o da, vai virar o do. Certo? Aí, pronto. Ou o dedé melhor. Pronto. Salvar. Cadastrado. Ele era para ter feito cadastro? Ou era para ter alterado? É que nós não mexemos na mensagem. A mensagem continua antiga. Mas vamos verificar se ele alterou? Vamos verificar. Vamos ver se ele alterou ou se ele cadastrou. Olha, ele alterou. Ele pegou o mesmo 6 e fez uma alteração. Tá? Vamos melhorar essa mensagem? Então a gente pode fazer assim, ó. Salvo. Acabou. O que é salvo? Ou cadastro ou salvo com sucesso. Aí, salvo. Aí, salvo com sucesso. Então, nesse momento, nosso programa está funcionando. Podem copiar. Nós queremos criar uma tela agora, nesse momento, que vai imprimir uma lista de usuários. Certo? Então, para imprimir uma tela que é uma lista de usuários, a gente pode fazer de duas formas. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Primeira forma, olha só. Eu posso chamar o controller e falar assim, controller, eu quero uma lista de usuários. Então nós podemos utilizar o próprio controller para poder entregar essa lista para o browser. Essa é a forma número 1. Por exemplo, vou fechar aqui. Por exemplo, nós podemos falar assim, controller, pelo método get nós vamos pedir. Quando a gente vai pedir algo para o servidor, a gente pede pelo método get e não pelo método pull. Vamos pedir para ele trazer para nós uma tela com uma lista. Certo? Então a primeira forma seria o seguinte, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar em comentários aqui, ó. Tá? Na verdade, eu até vou tirar isso aqui para não confundir. Isso aqui foi só para o teste. Tá? Vocês não precisam guardar isso aqui, não vão fazer tanta coisa parecida com isso aqui. Vocês não precisam pôr isso em comentário para guardar para histórico do curso. Não precisa. Nós vamos fazer tanta coisa em cima disso aqui, vocês vão enjoar disso aqui. Tá? Então eu vou apagar isso aqui, deixar somente a chamada pelo método get. Pronto, só isso aqui. Ó. Nós não vamos precisar mesmo. Então o que nós vamos fazer? O método post nós vamos deixar, mas o método get nós vamos tirar o que nós escrevemos. Então nós vamos pedir para o servidor me entregue uma lista. Para quem que o nosso controller vai pedir essa lista? Qual o objeto Java que nós criamos capaz de nos entregar uma lista de objetos? Usuário. Qual é o objeto Java? Nós criamos em algum lugar um objeto Java que nos entrega, que nos monta uma lista de usuários? Como chama? De qual objeto? De qual classe? Usuário DAO. O que o usuário DAO faz? Quais são os métodos dele? Olha só, tudo que o usuário DAO faz, tudo que se fala acesso a dados é o usuário DAO. Para trazer uma lista de usuários que estão cadastrados no banco de dados, não vai ter que fazer um acesso a dados? Não vai ter que vou ter que acessar os dados para poder montar uma lista, não vai? Então o usuário DAO vai fazer. Tudo que se fala acesso a dados é o usuário DAO vai fazer. Agora, quem vai pedir para o DAO é o nosso controller, nesse caso. Então, nesse caso, nós temos aqui no usuário DAO,
Olha só, o método cadastrar, o método alterar, o método salvar, o método excluir. Nós queremos o método busca todos. Nós queremos levar o resultado desse método, que faz uma consulta no banco, bonitinho, entrega para nós uma lista de usuários. Nós queremos pegar essa lista de usuários, que ele monta para nós e mostrar no browser. Não é isso que nós queremos? Então, para isso, nós vamos pedir para o controle. Controle, me traga uma lista de usuários, me mostre no browser uma lista de usuários. Então ele fala, tudo bem, eu vou pedir para o nosso amigo DAO essa lista e eu vou imprimir para você. Primeira forma de fazer isso é simplesmente criando um DAO. Como que instancia o DAO? Recebe new. Pronto, criamos o DAO. Ali. E agora, uso o DAO, ponto, usuário DAO, ponto, buscar todos. Tá ali. Pronto, já pedimos para o DAO, já estamos com a lista, dentro do controle nós já temos uma lista. Qual que é o retorno desse buscar todos? Uma lista de usuários. Ele retorna uma lista de usuários. Se eu quiser ter uma variável local, apontando para esse retorno, como que vai ser? Qual vai ser o tipo da variável? Pessoal, olha só, isso aqui vocês não podem ter mais dúvida. A partir de hoje vocês não podem ter mais esse tipo de dúvida, tá? Senão vocês não vão conseguir evoluir. Por exemplo, buscar todos. O que ele me retorna? Uma lista de usuários. Se eu tenho uma variável, se eu quero declarar uma variável lá de cá, para receber o retorno do método, qual vai ser o tipo da variável? Lista de usuários, ó. Lista de usuários. Então aí eu chamo ela com qualquer nome. O nome da variável eu invento. Pode ser X, pode ser Y, pode ser qualquer nome. Mas ó, o método buscar todo devolve uma lista. Então se eu quiser declarar uma variável local para receber, para armazenar essa lista, tem que ser do tipo do retorno. Que tem que ser igual isso aqui, ó. Eu não posso colocar uma string aqui, eu não posso colocar um inteiro aqui. Eu tenho que pôr uma lista de usuários. Idêntico ao retorno, idêntico. Isso aqui vocês já manjaram agora, não tem mais... Puxei a orelha, né? Então tá. Então olha só. Então vamos ver se vocês entenderam mesmo. Se eu fosse excluir, ó, usuário DAO ponto excluir. Olha só. Excluir. Qual é o tipo de retorno do excluir? Void. Então se eu fosse declarar uma variável aqui para receber o retorno do excluir, qual seria o tipo da variável? Variável tipo void? Eu declarei aqui, ó, void v recebe não. Não vamos fazer isso, porque não existe. O void, quer dizer, não tem retorno. Não vai devolver ponteiro para nós. Tá? Mas olha só, e se eu quisesse chamar o método buscar por ID? Qual é o tipo do... Vamos pôr, pus um número aqui. Qual é o tipo do retorno buscar por ID? Ó, tipo do retorno, o usuário. Tipo do parâmetro, inteiro. Ou seja, dentro do parênteses eu tenho que passar um inteiro, mas ele me devolve um usuário. Se eu quiser declarar uma variável aqui, vai ser de que tipo? O usuário. Entendeu? O usuário. Então isso aqui não pode ter mais dúvida a partir de agora, tá? Aí, a partir de agora isso é assim. O método me retorna o usuário, eu tenho que ter uma variável local do tipo usuário. Tá? Pronto. Então eu sei que devolver uma lista, eu tenho que ter uma variável do tipo da lista. Agora, beleza, o que eu tenho que fazer com essa lista? Já pedi para o DAO me dar a lista. E agora, o que eu tenho que fazer com essa lista? Só aplicando a lógica. Esquece programação. Mostrar aonde? Na tela. Como que joga na tela essa lista? Com o printer. Exatamente, com o printer. Nós não colocamos isso aqui, ó, olha só. Nós não colocamos esse printer para sair a mensagem, salvo com certo. Nós vamos pegar esse printer e vamos mandar ele saída ponto println, ó. Println. Vamos imprimir quem? A lista. Se a gente está mandando imprimir a lista, automaticamente nós estamos chamando um método chamado toString do ponteiro. toString. Se essa lista, por padrão, já implementa o método toString, ele vai mostrar para a gente em forma de separado por vírgula. Se não, bom, vamos ver como ele vai mostrar. Vamos mandar rodar? Chama pelo método get e já entrega uma lista, por padrão. Vamos mandar rodar? Como que testa no browser? Chama quem no browser? Controle.do? Só isso aqui? Qual o parâmetro? Qual o parâmetro?
Ele está pegando algum parâmetro aqui dentro do método get? Ele tem algum get parâmetro aqui dentro? Não. Se ele não tem nenhum get parâmetro, então eu não passo parâmetro na requisição, porque ele não tem nada. Eu posso até passar 10 parâmetros aqui, mas lá dentro do método ele não tem nenhum get parâmetro, então não vai pegar nada. Então nesse caso ele não vai precisar do parâmetro. O que ele vai precisar? De nenhum parâmetro, simplesmente você chama. Chama pelo método get, e se o Tomcat tivesse start, ele ia funcionar. Então, dá start. E enter. Pronto. Olha aí, ele imprimiu a lista para nós. Mas só que a lista em Java, do jeito que o array list, do jeito que ele manda para nós é assim. É claro que nós não queremos entregar isso para o usuário não vai entender. Mas nós já conseguimos fazer o servlet, pede para o DAO entrega a lista, que é uma lista de ponteiros, e nós mostramos as referências dos ponteiros na tela, no browser. Já começamos por aqui. Na próxima aula a gente vai começar a melhorar essa saída. Tá? Então faça isso aqui. Faça isso aqui, ó, dentro do get. Jogo rápido, ó, 3 minutos. Terminaram?